Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal, aqui no YouTube, aqui da Lucalex. Como vocês que já viram outros vídeos sabem, nós estamos baseados aqui em Toronto. Eu, pessoalmente, moro aqui há 22 anos e há quase 9 anos nós ajudamos empresas, na maioria brasileiras, a virem para o Canadá. Então hoje o que eu quero trazer para vocês é um tópico que me perguntam muito, que é o seguinte: como que é a realidade de uma pequena empresa no Canadá? Primeira coisa é o seguinte, né? Como que você define pequena empresa, né? Assim, o que é pequeno para um não necessariamente é pequeno para o outro. Tem uma definição de mercado no Canadá que geralmente os bancos usam, os bancos que segmentam o mercado dessa forma, né? Pequenas, médias e tal. Pequena empresa geralmente é considerada uma empresa com faturamento abaixo de 10 milhões de dólares canadenses, que a câmbio de hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2021, câmbio de hoje seria em torno de 40 milhões de reais no Brasil de faturamento. Então, eu acredito que a maioria das pessoas e dos empresários que escutam o nosso canal no YouTube devem se encaixar nessa definição de pequenas empresas. Então, é nesse segmento que eu vou focar. Claro que de 0 a 40 milhões de reais de faturamento tem uma diferença enorme nas realidades, mas eu vou tentar falar um pouco para cada pessoa diferente. Então vamos lá, primeiro tópico que eu quero abordar como que funciona o Canadá para pequenas empresas é acesso a crédito. As pessoas me perguntam muito, eu vou chegar aí, vou conseguir ter crédito? Crédito, banco, de certa forma é muito parecido em todo mundo, mas tem umas diferenças bastante significativas. Por exemplo, que é parecido no mundo todo, é que é muito difícil você ter acesso a crédito se você não tem um histórico, se você ainda não tem uma presença local, etc. Então, claro, se você está chegando agora no Canadá e ainda não tem um histórico nenhum aqui, vai ser muito difícil qualquer instituição financeira te estender qualquer tipo de crédito, qualquer linha de crédito, empréstimo, etc. Mas vamos dizer que a gente conseguiu superar essa questão inicial. É muito diferente o tipo de crédito que se tem acesso no Canadá, da seguinte forma: a primeira coisa que é completamente diferente, não existe no Brasil, é um negócio chamado GSA, que chama General Securities Agreement. O que é isso? Isso é basicamente um documento que a empresa assina entre ela e o banco, que funciona quase como se fosse um guarda-chuva, um blanket, como se diz aqui, né? Um cobertor, que cobre todos os relacionamentos entre a empresa e o banco no seguinte aspecto: se você não me pagar, eu posso pegar a chave da tua empresa e recuperar os bens que eu quiser. Então você não tem necessariamente aquela necessidade que você tem no Brasil de hipotecar bens específicos, dar uma hipoteca de uma máquina ou de um livro de cobrança, tá aqui esses boletos. Geralmente não é assim. O GSA, ele funciona como esse guarda-chuva. E você pode imaginar o que isso causa. Isso causa uma simplificação do processo de obtenção de crédito enorme. É muito mais simples você conseguir documentar o processo de empréstimo de dinheiro aqui. Então, normalmente, o que está incluído? Vamos falar de financiamento de capital de giro primeiro. Muito comumente, o que o banco vai fazer é o seguinte: ele vai olhar para a tua lista de contas a receber, tá? Que é um relatório interno que você gera na tua contabilidade, e falar, tá legal, estão aqui as faturas que vão ser pagas nos próximos, 60, 90 dias. Falar, legal, então eu vou te emprestar 75% desse valor. Então, se você é uma empresa que está sempre gerando vendas e os teus clientes demoram um pouco para te pagar, 75% desse valor que você está esperando ser pago, você tem acesso via uma linha bancária. Então, isso é muito interessante, né? Outra coisa também é estoque. Vamos dizer, se você é uma empresa de distribuição que compra e vende produtos e tem um estoque, ou uma empresa de manufatura que tem um estoque de produtos acabados, de matéria-prima, esse estoque, ou de produto acabado ou de matéria-prima, o banco financia até 50% dele também. E, de novo, você não, em termos documental, é um relatório contábil que a tua contabilidade emite e dá para o banco e fala, tá aqui o meu estoque vale tanto, 2 milhões. Então o banco fala, tá legal, até 1 milhão a gente te empresta. Quem é empresário no Brasil acha estranho, fala, peraí, mas o banco confia só num relatório que eu estou emitindo? Sim, sabe por quê? Porque aquela declaração que você assina e dá para o banco dizendo, é tanto o meu contas a receber e é tanto o meu estoque, se aquela declaração de informação que você deu não for verdadeira, é um crime. É um crime de perjúria, né? Uma fraude, é considerado uma fraude documental. Então, obviamente, todo mundo tem cuidado para assinar uma coisa que seja realista, porque se o banco tiver que tomar os bens da tua empresa para realizar alguma coisa, e a hora que ele olhar e falar aquilo era mentira, o empresário que fez a declaração falsa vai para a cadeia, em primeira instância, etc. Né?
Então, enfim, então o acesso a crédito, ele é muito mais simples e muito menos burocrático. Você tem esse acesso a crédito até capital de giro e aí você tem os outros créditos, né? Crédito para comprar prédio, comprar equipamento, que daí esses sim tendem a ter uma relação, uma correlação mais direta com o bem que está sendo financiado. Então vamos pegar um mortgage, que é uma hipoteca do prédio, ou um valor de um pedaço de máquina específico, seja numa linha de leasing ou seja numa linha de financiamento. Mas esses são os financiamentos mais típicos. Além disso, claro, você tem financiamento para aquisição. Vamos dizer que você quer vender a empresa para alguém ou você tem muito dinheiro guardado na empresa, você quer tirar esse. Você tem esses leverage buyouts que chamam, né? Ou management buyout, ou seja, financiamentos de reestruturação societária. Tudo isso também é possível, mas para isso realmente você precisa ter um histórico bem longo. Então, o que o banco geralmente vai pedir para você? Vai pedir os demonstrativos financeiros dos últimos 3 anos, por isso que é difícil você ter acesso a qualquer uma dessas coisas no início, mas depois o banco vai te pedir acesso aos demonstrativos financeiros dos 3 anos e se for ali uma coisa assinada por um contador dizendo que ele olhou os números e parece fazer sentido, é baseado nisso que o banco aceita. Então não tem registro em cartório do bem, esse tipo de coisa, tem algumas documentações que os advogados fazem para o banco, mas relativamente bem mais simples. Então é por isso que uma empresa pequena canadense consegue ter mais fôlego para operar. Você consegue ter acesso mais fácil a um crédito maior com muito menos burocracia. E você com uma operação enxuta, com poucas pessoas cuidando dessa parte do financiamento, você consegue operar com mais dinheiro emprestado. Sem falar, obviamente, que a taxa de juro é infinitamente mais baixa. Não infinitamente, mas hoje, por exemplo, taxa de juro de mercado que se paga aqui no Canadá está na faixa de 3% ao ano. Então, enquanto a Selic no Brasil é, sei lá, 7,5%, 8%, aqui é 0,7%. Né? Então, assim, é uma diferença muito brutal da habilidade das empresas financiarem. Então, isso é uma primeira distinção da realidade de pequenas empresas no Canadá, que é muito brutalmente diferente. A segunda questão é a questão de encargo trabalhista. Quer dizer, é muito diferente, muito diferente. Aqui não custa tanto para uma empresa ter um funcionário. Isso eu já falei em N outros vídeos, que aqui é mais fácil e mais simples a parte trabalhista. Agora, uma coisa a ser entendida é o seguinte, o profissional aqui custa muito mais caro do que no Brasil. Então, assim, se você vai contratar gente no Canadá, precisa estar preparado que vai ser um profissional mais caro. Agora, os encargos em cima dessa folha de pagamento são muito menores. Isso sim. E a gente tem também nos materiais que a gente cobre aqui nos nossos programas. Se você quiser saber mais detalhe, entra em contato conosco aqui pelo link aqui embaixo do vídeo, né? Que a gente vai ter o prazer de engajar com você nessas conversas. Então, o encargo trabalhista é muito mais simples, é muito menos oneroso em termo financeiro para a empresa, mas tem umas coisas interessantes, por exemplo, que aqui são mais desfavoráveis, em aspas, à empresa do que no Brasil. Por exemplo, a questão de férias. No Brasil é assim, se um funcionário novo começou com você hoje, dia 1º de julho, ele só vai começar a pensar em ter férias em julho do ano que vem. Quer dizer, ele tem que trabalhar 12 meses para daí ter direito àquelas férias e ainda pode levar mais 12 meses para tirar. Então, em tese, você pode ter aquele funcionário trabalhando com você sem ter férias por quase 2 anos, mais de 20 meses. No Canadá, isso é muito diferente. No Canadá é o seguinte, as férias, por exemplo, são contadas no exercício do ano calendário. Ou seja, se o funcionário tem direito a, sei lá, 10 dias de férias e começou a trabalhar dia 1º de julho, ele tem direito a tirar 5 dias até dezembro, desse mesmo ano. Quer dizer, o cara acabou de começar a trabalhar e já tem férias. Isso é totalmente normal, totalmente no mercado. Outra coisa também é que os benefícios, inclusive férias, eles são flexíveis, eles variam de acordo com o nível da pessoa na sua organização e do tempo de casa. Então, quanto mais alto o nível do funcionário e maior tempo de casa, ele tem mais férias. Então, regulamentação, a lei no Canadá exige pelo menos 10 dias, e aqui férias é sempre dia útil, né? Não é aquela coisa de 30 dias corrido, que pegou no meio do feriado, o funcionário tomou menos férias, ou emenda com o feriado e tira mais. Não, aqui é sempre dia útil que conta. O mínimo é 10 dias. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que têm 6 semanas no ano de férias. Tá? Por quê? Porque tem uma senioridade alta, trabalha muito tempo na empresa e uma posição alta. Matriz de custos é outro tópico que a gente precisa falar, que é muito diferente também o Canadá do Brasil. A matriz de custo, e para isso especificamente, eu vou recomendar vocês para um outro vídeo nosso aqui, que é o vídeo que chama Expectativas versus Realidade. Nesse vídeo eu entro em bastante detalhe sobre a diferença de matriz de custo. Mas para dar um exemplo, empresas no Canadá gastam muito mais com seguro do que no Brasil. No Brasil quase ninguém faz um seguro mais sofisticado de
de cybersecurity ou um seguro de erros e omissões. E isso é completamente comum e prevalente no Canadá. Então isso é só um dos itens, né? E mesmo antes do Covid, era extremamente comum você ter uma parcela significativa das pessoas trabalhando de casa uma parte significativa do tempo. Então isso faz com que as despesas de aluguel comparativamente sejam menores. Então isso são só 2 exemplos de como que a matriz de custo difere. E para mais detalhes sobre isso, por favor, olhe esse nosso vídeo da expectativa versus realidade que está aí na lista de vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Outra pergunta que eu recebo muito é, mas como que é a receptividade a empreendedores estrangeiros? Será que eu vou ser tratado com preconceito? Ou alguma coisa assim? Eu diria, não acredito, tá? Eu tô aqui no Canadá há 22 anos e eu honestamente não acredito que exista preconceito. O que existe é uma cautela em relação ao desconhecido. Isso é normal em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, se você chegar aqui com uma abordagem cultural que não se encaixa como as coisas fazem, as pessoas vão ter naturalmente um pé atrás. Mas isso não é um preconceito, é só um mau encaixe, eu diria. É um encaixe que não é perfeito. E para isso tem N vídeos aqui no nosso canal falando desse ponto. Eu diria que a receptividade é muito boa. Existem inúmeros empresários no Canadá que são estrangeiros. Quer dizer, onde eu moro aqui na região de Toronto, 52% da população não nasceu no Canadá. E provavelmente tem uma proporção parecida de donos de empresa que falam com sotaque, que são de outros países. Tem polonês, tem gente da Tailândia, das Filipinas, da China, da Índia, do Brasil. A América Latina tem relativamente menos gente aqui. Por quê? Porque o pessoal acaba indo muito para os Estados Unidos, né? Principalmente Flórida, Califórnia, Texas, Georgia e Nova York. Agora, no Canadá acaba vindo comparativamente menos, mas nos últimos 5 anos aumentou tremendamente o fluxo de, principalmente brasileiro vindo para o Canadá e latino também, principalmente porque os Estados Unidos passou a ficar mais fechado. Então tem muito mais gente e empreendedor, né? É parte do grupo de gente, óbvio. Então assim, tem muito mais empreendedor vindo para o Canadá também. E eu diria que o fato de você ser estrangeiro não vai de forma nenhuma prejudicar a tua habilidade de ter sucesso nos negócios aqui. O que precisa sim é ter um alinhamento com a forma de fazer negócios no Canadá. E de novo, se você quer entender melhor o que isso significa e como você se alinha corretamente para fazer negócio no Canadá, é aí que nós temos uma experiência muito grande, tendo ajudado praticamente quase 40 empresas de 2015 para cá nessa trajetória. Então nós sabemos bem, entre em contato com a gente bate um papo e nós apontamos você para a direção correta, tá bom? Outra coisa que me pergunta é o seguinte, algumas dicas de planejamento, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu abro a empresa? Eu diria o seguinte, né? É um engano muito comum pensar que a primeira coisa que você tem que fazer aqui no Canadá é sair abrindo uma empresa. Primeiro que é extremamente simples, você faz até online. Se você quiser, você aí sentado no teu computador, onde você estiver agora, você consegue abrir uma empresa no Canadá. Não recomendo fazer isso, porque tem um monte de coisa que você precisa saber antes de fazer para poder fazer a coisa da forma correta e não prejudicar outros objetivos comerciais ou imigratórios, etc. Não recomendo fazer isso, mas é possível? É possível. Então a abertura em si da empresa, tem um outro vídeo que a gente fala sobre como abrir uma empresa no Canadá, eu falo exatamente disso, é uma coisa que não precisa acontecer imediatamente, mas precisa sim ter um planejamento. Você precisa entender, acima de tudo, o que você vai contar para um canadense como sendo a tua motivação por estar aqui. Por que você está vindo para o Canadá? Por que você está vindo agregando valor para a comunidade de negócios no Canadá? Em resumo, por que essa comunidade de negócio vai ficar melhor com a tua presença? Essa parte requer um pensamento muito forte e não pode ser aquelas respostas padrão, que é, porque eu vendo excelente produto ou serviço com excelente qualidade e tem um custo mais baixo porque minha equipe está no Brasil e custa em real e aqui eu vou vender em dólar e então eu consigo vender mais barato. Isso aí, todo mundo do mundo inteiro fala aqui, o pessoal está completamente vacinado contra esse tipo de raciocínio e não cola. O pessoal não consegue achar que esse é um raciocínio atraente para poder lidar com alguém que está chegando. Porque eu tenho um excelente produto de baixo preço, então lide comigo. Tá bom, todo mundo fala isso, eu vou lidar com outro cara que eu já tenho. Então é importantíssimo você saber extrair qual é esse núcleo de expertise, esse núcleo de valor que a tua empresa tem, que se encaixa e vem trazendo e agregando valor para essa realidade nova que você está querendo começar, iniciar no Canadá. E para isso nós temos uma recomendação muito clara, nós temos um programa para você
conseguir fazer esse planejamento de forma bastante prática, o que chama Programa de Integração aos Negócios no Canadá, tá? Que a sigla nós chamamos de PINC, que ele tem, para quem está exatamente nessa fase de começar a explorar as oportunidades, nós podemos direcionar você para ver como que isso funciona e você decidir se faz sentido para você, se está na hora de fazer uma coisa assim para você. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns pontos de dúvida nessa questão de trajetória canadense para pequenos empresários brasileiros, empreendedores. E lembra, pequenos entre aspas aqui, né? Porque uma empresa que está faturando perto de 40 milhões de reais por ano se encaixa dentro dessa realidade toda que nós conversamos aqui hoje, tá bom? Então, muito obrigado, grande abraço e entre em contato conosco que alguém da nossa equipe vai conectar com você para a gente bater um papo e ver se tem alguma coisa que a gente pode ajudar nessa trajetória, tá bom? Grande abraço.